Lá no castelo, Cecil estava observando a armadura do antigo herói. De repente ele ouve uma bagunça do lado de fora. Então um de seus homens vai verificar, mas ele é esfaqueado e derrubado das escadas. O ministro entra com o chapéu do pensador e diz que ainda está se acostumando. Cecil diz a ele que está cometendo uma traição, mas ele diz que está apenas cumprindo seu dever, e que está apenas seguindo as ordens da rainha. Então ele envia seus homens para atacá-lo. Enquanto isso, Fione vai para onde a sua mãe está. A princesa Fione descobre que alguém estava fingindo ser sua mãe esse tempo todo. Fione se pergunta por que ela faria isso. Então a rainha fala que quanto mais mortes acontecer, mais seus poderes crescerão. E essa entidade que está dentro do corpo da mãe dela foi responsável pela guerra entre o reino com o império. Fione tenta atacá-la, mas a rainha acaba desarmando ela facilmente. E agora não há ninguém que possa ficar em seu caminho. Mas quando ela tenta matar Fione, ela de repente é cortada pelo cavaleiro Cecil. Cecil se pergunta quem é essa impostora. Então ela se transforma e se revela como a rainha dos mortos-vivos. Cecil percebeu que era ela quem estava por trás da guerra. E ela o provoca sobre como ele perdeu sua esposa durante a luta. Mas do nada ele crava sua espada contra o chão, causando uma luz brilhante, e com isso ele consegue escapar com Fione. Eles se esconderam em seu quarto e ela chora por sua mãe, mas Cecil diz a ela que ela precisa ser forte no momento, e também diz que ela é a única esperança do reino. Ela vê o bastão de Arlequina quando olha para o espelho, e ela começa a se achar patética por não conseguir lutar. O ministro invade a sala dizendo para eles se renderem, mas ela começa a pensar em como sempre se conteve, porque isso era o que a sua mãe e as outras pessoas queriam, mas ela decide que é hora de se colocar em primeiro lugar. O ministro diz que ela será um sacrifício para o reino, mas ela se vira parecendo Arlequina e esmaga ele com o bastão, liberando os soldados de seu controle. Cecil corre para lutar, mas ele fica chocado ao ver que já acabou, e Fione diz a ele para reunir todos que não foram transformados em mortos-vivos. Enquanto isso, a rainha está usando sua magia pela cidade, invocando seus esqueletos para matar todos os moradores. Ela se projeta para falar com as pessoas e ela diz que todos estão prestes a morrer, mas Fione interrompe ela dizendo para as pessoas não terem medo. Nessa hora, a rainha ataca o castelo com um enorme feitiço de água, inundando todo o castelo, e Crocodilo se prepara para atacar Fione, mas de repente o Tubarão-Rei aparece para protegê-la, e ele diz a Crocodilo que ele não pode comer a Arlequina. Mas quando Fione começa a falar, ele percebe que é a pessoa errada. Daí então a rainha se aproxima de Fione e diz que ela não vai ficar mais forte só porque ela mudou sua maquiagem. Ela também diz que o reino está prestes a ser destruído e que não há nada que ela possa fazer. Mas ela descobre que Fione não está sozinha. A rainha acaba sendo baleada e vemos que o Esquadrão Suicida chegou. E eles se perguntam qual vai ser o plano. Então Rick fala que eles deveriam começar salvando Fione e manda a equipe se dividir em dois grupos, com um deles indo atrás de Fione e o outro derrotando os mortos-vivos. Arlequina escolheu matar os zumbis, e Rick dá a ela um comunicador. Então eles se separam e vemos Arlequina e Pistoleiro matando vários zumbis. Pistoleiro atira na rainha, mas ela invoca a feiticeira para lidar com eles, e a lembra do que vai acontecer se ela desobedecer a rainha. Fione diz a Cecil para ajudar eles na batalha, mas antes de ir ele dá a ela sua pulseira. Enquanto isso, outro grupo também está lutando contra os mortos-vivos, e eles percebem que o Tubarão-Rei está perdendo a briga, então o Pacificador vai para ajudá-lo. Mas Katana aparece, então Rick e Cara de Barro são deixados para lutar contra ela. Enquanto o Tubarão-Rei está lutando, ele de repente é atingido pelo monstro marinho e é jogado para o céu. Crocodilo segue ele e o esmaga, jogando de volta para baixo. E com isso o Tubarão-Rei foi nocauteado. Pacificador aparece de repente. E enquanto Cara de Barro estava perdendo para Katana, ela acaba indo embora novamente. Então eles vão atrás dela, mas acabam encontrando uma coisa muito estranha. Arlequina e Pistoleiro estão lutando contra a feiticeira, e eles não estão conseguindo passar por sua barreira. Ela então derruba uma construção em cima deles, mas eles percebem que ainda estão ilesos e vemos que eles foram protegidos. Arlequina percebe que isso foi graças ao seu dragão de estimação, e Pistoleiro se pergunta como ele ficou tão grande. Em seguida, ele começa a perseguir a feiticeira, mas ela consegue desviar de suas chamas. Então Pistoleiro se pergunta o que eles devem fazer agora. Arlequina começa a lutar e de repente ela começa a brilhar, destruindo um dos esqueletos. Ela percebe que a gema que ela havia roubado de Cecil era uma pedra mágica. Então ela coloca em sua arma e atira na feiticeira. E finalmente ela consegue perfurar a barreira. A bruxa tenta atirar de volta, mas Arthur contra-ataca com suas chamas, causando uma explosão enorme e joga Pistoleiro para longe. Ele é cercado por esqueletos, mas Cecil aparece de repente e atira em todos eles. Pistoleiro agradece por sua ajuda e elogia sua armadura. Ele responde que essa armadura pertencia a um herói lendário, e ele admite que armas de fogo realmente são muito legais, e eles se preparam para lutar contra a próxima onda de mortos-vivos. Enquanto isso, Arlequina consegue acertar um tiro na feiticeira, e ela pergunta qual é o problema que está incomodando a bruxa, e por que ela parece ter alguma coisa contra a rainha dos mortos-vivos. E nos é revelado que ela também salvou eles quando foram baleados. Arlequina vê a expressão em seu rosto, e ela lembra que é a mesma expressão que o Coringa fazia seus reféns terem.
Cara de Barro e Rick Flag encontram um verdadeiro corpo da feiticeira, mas o problema é que está dentro do esqueleto de um dragão, e Katana está observando lá de cima. Eles decidem que devem tirá-la de dentro, então Cara de Barro se apressa e se transforma, mas o dragão derruba ele e começa a mordê-lo. Rick aproveita a chance para agarrar o corpo dela, mas ele se choca contra o chão. Com isso, a feiticeira reagiu à sensação de dor. Rapidamente ela voa para ver o que estava acontecendo, e a Arlequina recebe uma ligação de Rick Flag dizendo a ela que encontraram. Ela então diz a ele para levar para a praça. A Arlequina diz à feiticeira que eles têm o que ela quer, e fala que eles vão devolver se ela os ajudar, mas de repente ela sente uma dor. Então ela pensa que a Arlequina está apenas brincando com ela e com isso ela ataca. Vemos que enquanto isso, Cara de Barro e Rick estão arrastando o corpo dela, e eles estão fazendo ela se bater ao longo do caminho. Ela continua atacando a Arlequina e Cara de Barro e Rick Flag continuam correndo, mas eles ficam presos em uma árvore e isso deixa a feiticeira irritada. O dragão se prepara para queimá-los, mas Katana de repente aparece e corta ele ao meio. Eles se perguntam o motivo dela ter salvado eles, mas ela apenas responde que a Arlequina está esperando eles. O pacificador estava lutando com um crocodilo, mas como ele estava lutando embaixo da água, ele fica em desvantagem. O crocodilo dá risada do tubarão-rei por ele ter um amigo tão fraco, mas de repente ele percebe que seu amigo monstro marinho está desaparecido, e ele descobre que Pacificador o levou para a terra, e o crocodilo chama ele de sujo por mirar nas guelras, mas Pacificador ameaça o monstro marinho dizendo para ele não se mover, e o tubarão-rei diz que mesmo que seus amigos não possam ser tão fortes quanto ele, eles ainda são muito mais inteligentes. Ele começa a atacar enquanto o crocodilo se defende. O Pacificador ameaça matar o seu amigo monstro, mas de repente ele responde que não tem tempo para fracos, o que acaba ferindo os sentimentos do monstro marinho. O Pacificador solta ele e o crocodilo pensa que conseguiu escapar, mas de repente o monstro agarra ele e o devora. Enquanto Cecil é ferido protegendo o pistoleiro, ele oferece a ele sua armadura dizendo para ele salvar o reino e cai desmaiado. O pistoleiro dá um soco na armadura frustrado, mas ela libera uma explosão de energia que abre um buraco na parede, e ele percebe que ela está encantada com magia. Então ele a veste enquanto dispara sua arma, ela libera uma enorme explosão de energia. Enquanto isso, a Arlequina luta contra a feiticeira, mas ela acaba ficando tonta e vemos Cara de Barro rolando com seu corpo. A rainha percebe eles e decide matar a feiticeira antes que ela possa recuperar o seu corpo. A feiticeira avança desesperada, mas acaba sendo atingida, e a rainha dispara outra rajada em Arlequina, mas Pistoleiro consegue salvá-la. A feiticeira bate em Cara de Barro e consegue recuperar o seu corpo. Então a Arlequina pergunta se agora ela vai ajudá-los, mas ela diz que só quer se vingar por ser usada como uma ferramenta. A rainha usa sua magia para aprimorar seus esqueletos, fazendo com que a arma de Arlequina se torne ineficaz, mas Pistoleiro chega para ajudar. Pacificador e Tubarão-Rei também se juntam a eles, então Pistoleiro dá a todos um pedaço da armadura. Todo mundo se transforma e ganham novas habilidades graças à armadura, e eles atacam os mortos-vivos, e facilmente são capazes de eliminar todos os esqueletos, mas eles começam a reviver novamente, e eles entendem que precisam derrotar o chefe. A feiticeira os ajuda e diz para eles irem na frente, então eles vão voando para enfrentar a rainha, mas ela lança uma rajada de magia contra eles e é demais para eles lidarem. O dragão Arthur é atingido, então Arlequina e Rick descem para o castelo. Eles encontram Fiona e a Arlequina achou sua maquiagem bonitinha, mas a luta está continuando bem em cima deles. Rick pergunta se Fiona pode ajudar com sua magia, mas ela avisa que a rainha só pode ser derrotada com a espada sagrada, e ela não sabe onde ela está, mas a Arlequina diz que tem um plano. Enquanto isso, o pistoleiro está apanhando na luta contra a rainha, e Pacificador sai voando após ser atingido. Cara de Barro ataca usando a sua lama, e o Tubarão-Rei avança, mas ele também é lançado para longe. Cara de Barro é derrotado pela rainha, e de repente ela recebe um disparo de Rick. A Arlequina voa até ela e a rainha decide matá-la de uma vez, mas o esquadrão a protege contra o feitiço. Porém, mesmo assim ela acaba sendo pega, e a rainha começa a estrangular ela, mas vemos que na verdade é a princesa Fiona. Então ela chama pela espada sagrada que sai de dentro do Tubarão-Rei, e finalmente consegue cortar a cabeça da rainha dos mortos-vivos. Enquanto ela estava caindo, ela percebe como foi enganada, e a Arlequina avança e dá o golpe final. E no fim, o Esquadrão Suicida é reconhecido por ter salvado o reino, mas no momento eles estão mais interessados no que tem para comer. Rick relata o sucesso da missão em estabelecer um relacionamento com o reino, e ele também conta que eles viram Katana no Império, mas isso não faz sentido pois ela estava parada ao lado de Amanda. Então ela diz que isso só pode ser obra do Coringa, e nos é revelado que ele estava usando um feitiço para fingir ser Katana, e que ele havia assumido o Império como seu novo imperador. O Coringa diz que o plano da rainha de criar um mundo cheio de morte era muito pacífico para ele, porque ele prefere criar um mundo onde todos vivem no limite. Amanda acha que ele tentou sabotar a sua missão, e ela ordena que Rick casse ele. O Coringa diz que todo mundo sonha em viver em um novo mundo, e ele se pergunta se a Arlequina está se divertindo agora, e ela só está pensando em encontrar um caminho de volta para ele. Com isso, chegamos ao fim desse anime, e se você assistiu até aqui, se inscreva no canal para mais vídeos como este.